chamo Simon, tenho 21 anos, sou de Macaoca, que é uma cidade do interior, no município de Madalena. Ela é bem pequena, tipo, na verdade é um distrito, né? Tem 15 mil habitantes, mais ou menos. Curso de design hoje, né? Mas também já atuo como designer. E sempre foi o curso que eu queria, assim, desde meu ensino fundamental, ali no nono ano, eu já queria design. Eu vim do interior para morar com familiares, isso em Maracanaú, né? Só que daí começou a ter muitos tensionamentos e começou a ser uma experiência realmente ruim, que afetava a minha vida pessoal, minha vida profissional, a minha vida acadêmica, né? E culminou na minha expulsão desse lugar, né? Eu fiquei meio realmente sem para onde ir, fui abrigado por alguns amigos e nessa lógica veio a oportunidade de solicitar o auxílio, né? Quando aconteceu isso tudo, eu estava no meio do semestre, os editais já tinham passado, né? Então eu não consegui necessariamente solicitar o auxílio, porque não tinha como, que realmente é por edital, né? Mas eu entrei em contato com a Praia, com a Adbem, e foi um processo muito bem acompanhado, assim, eles me acompanharam, e como eu não ia conseguir diretamente o auxílio naquele momento de residência ou a residência universitária, né? Que eu solicitasse o auxílio emergencial. E foi o que segurou meus pontos ali para aqueles meses de final de semestre, foi o auxílio emergencial mesmo. E eu continuei com ele por um bom tempo, até o período das férias, mais ou menos, que eu voltei para o interior. Daí, quando eu voltar nas minhas aulas, eu consegui ficar na casa de um parente de novo, né? Na casa de alguns tios, até sair o edital do auxílio emergencial, do auxílio moradia, eu solicitar ele, e é um processo muito fácil, realmente é um formulário, você fala sobre por que você precisa, você envia toda a documentação socioeconômica, e eu fui aprovado. Tipo, não foi um processo tão desgastante em quesito burocrático, sabe? Mas ele veio realmente a partir da necessidade e nesse contato com essas instâncias da UFC, né? Tanto a Praia quanto a Adbem, que eles foram me auxiliando nesse processo, que foi bem de boa. Está, assim, no meu sexto semestre, de lá para cá, eu percebo como que foi esse processo de amadurecimento da minha noção de estar no interior enquanto designer e de entender que é isso, acho que é o único caminho que eu tenho é através da educação. Tipo, e a UFC é o único caminho que eu tenho para alcançar isso que eu quero, que é me estabilizar dentro de outra área especificamente. Assim. Meu nome é Yara Vitória, eu tenho 20 anos, faço licenciatura em Ciências Sociais, sou no sexto semestre. Eu venho de Pentecoste, venho da zona rural conhecida como Macacos, uma comunidade chamada Macacos, lá em Pentecoste. É também um assentamento do MST. E aí a minha vida inteira eu tive presente no movimento, de várias formas, enfim, presenciando o que acontecia na comunidade em si, né? Associação. E cheguei em Fortaleza tá com apenas 2 anos. Eu morei de favor por 7 meses com a ex-patroa da minha mãe, lá no Pirambu, Álvaro N. E aí eu passei no processo seletivo da residência universitária 125. Atualmente sou diretora da casa, também uma das diretoras. E aí a residência, no geral, para mim, foi uma salvação muito grande da universidade. Principalmente quando nos primeiros 7 meses na universidade, nos 2 primeiros semestres, primeiro e segundo semestre, em que eu não tinha um lugar fixo para onde ficar, assim, apesar de eu ter a casa da ex-patroa da minha mãe, não era bem um lugar, enfim, né? Tipo, eu dormia na sala, na rede, e tinha todo... Enfim, uma questão de se manter, né? Também a renda, que também não era muito fácil, não tinha nenhuma bolsa, não consegui nenhuma bolsa nos primeiros semestres aqui. E aí eu vivia da ajuda de familiares, pessoas, enfim, com um mínimo mesmo, assim, para sobreviver. E aí a residência, quando eu entrei na residência, tipo, a residência, além da casa e das pessoas, e enfim, que é o mais importante ali, a gente recebe um auxílio, né, mensal, que é de R$ 536, um auxílio residente. E aí foi quando eu consegui, de alguma forma, pensar em me manter dentro da universidade, porque até então eu só pensava em desistir mesmo. E aí tudo se tornou um pouco mais fácil. Mais fácil assim, né? Com as dificuldades também da licenciatura e do curso e tudo mais. O que despertou minha vontade de vir para cá envolve também o assentamento, porque um dos líderes lá da comunidade,
ele criou um grupo de estudo quando eu estava no meu 8º ano do ensino fundamental, na comunidade ainda. E aí o grupo se chamava CAESC. Era Casa Associativa de Educadores e Educandos Solidários do Campo, significado. E aí a gente estudava, a gente juntou um grupo e estudava. A gente não tinha objetivo assim, não. A gente estava ali para estudar. Um livro de geografia, um livro de história, um livro de matemática. A gente pegava e estava ali estudando. E aí, a partir desse movimento, desse projeto, né, de estudos, alguns outros alunos já tinham vindo para a universidade, né? E aí, esse líder que organizou o grupo de estudos falava sobre esse aluno que estava na UFC e outros alunos também que estavam na UFC, enfim. A gente passava a ver como uma perspectiva para o futuro, né? Tipo, quando a gente olha a nossa realidade ali ao redor, na comunidade, porque a comunidade é uma comunidade bem rural mesmo. Tal hora você olha a cidade como se fosse algo muito longe, tipo, muito utópico mesmo. E aí, tipo, eu acho que eu sempre fui uma garota muito... Meu Deus, eu quero muito além disso aqui. Muito, muito. Sempre fui mesmo. Eu morava no distrito de Oroz, que é Iguaçucê. Iguaçucê tem 2.000 habitantes. É uma cidadezinha muito pequenininha, que eu me sentia entediado 24 horas. E assim, quando eu me mudei criança ainda, eu tinha perdido todos os meus amigos. Então, meu sonho era retornar para Fortaleza. E quando eu tive vontade de fazer faculdade, quis fazer história, eu vi, não, vai ter que ser em Fortaleza. Aí eu vi que a UFC tinha o programa de residência, eu fui atrás de me formar, só que aí alguns parentes me prometeram casa. Aí eu falei, não, então eu vou para casa do meu parente. Uma semana antes de começar as aulas, ele cancelou. Ele disse que eu não podia mais morar com ele. Aí eu fiquei meio que perdido, porque o resultado da residência não ia sair a tempo de eu só chegar e vir estudar, né? Eu consegui vir e morar de favor com a tia minha, que mora no Quintino Cunha, na periferia aqui de Fortaleza, e ela tem 6 filhos. Ela tem um coração de mãe enorme, ela aceita tudo, todo mundo, e eu pedi, tia, eu vou morar aqui só o tempo que eu precisar para me mudar para a residência universitária. Ela falou, pode ficar. Aí eu falei para ela do processo, expliquei, aí ela aceitou, e eu estava tentando ajudar com os auxílios, e eu consegui entrar no PET já no 2º semestre. Aí eu entrei no PET História, que foi uma das coisas que também me ajudou a permanecer. Aí eu começava a auxiliar ela com a feira do mês, né? Aí eu estava na lista de espera da residência universitária e me chamaram. Quando me chamaram, minha vida, né, deu boom, né? Foi uma mão na roda, minhas notas melhoraram, meu desempenho melhorou, minhas relações aqui, meu desempenho no PET, na bolsa. Eu acho que minha saúde mental também, que agora eu tô com suporte da PRAE também, nesse quesito de saúde mental. A residência e os programas da PAI e da DIBEM oferecem pedagogos também para ajudar a gente. Então, meio que eu sou totalmente amparado pela UFC. Seja por bolsa, seja financeiramente, seja a casa. Que a residência eu acho que tem tudo. Mudança de vida total. Morar na residência é muito bom. Bem, a Projetoria de Assistência Estudantil, ela tem como objetivo primeiro a garantia da permanência do estudante, né? E essa permanência ela passa, obviamente, por todas as áreas da universidade, mas a PRAE tem a finalidade de concentrar ações específicas para os públicos mais vulneráveis, principalmente, e aí fazendo recorte de quando se cria a lei de cotas, a universidade passa a receber um número de estudantes oriundos da escola pública, um número considerável, praticamente dobrando o número de vagas. Então a universidade expande muito sua capacidade de receber os estudantes, ao mesmo tempo que ela precisa entender que a realidade socioeconômica dos estudantes é bem diversa, é bem diferente daquela que tinha anteriormente. E ao entender isso, se cria um Plano Nacional de Assistência Estudantil, com recursos destinados a garantir, tanto com ações de auxílios e bolsas, como com serviços para que os estudantes que vêm, principalmente entrando pela lei de cotas, e mais especificamente aqueles que entram na lei de cotas, com o marcador social de baixa renda, eles tivessem possibilidade de fazer a universidade
e que as questões socioeconômicas não fossem impeditivas para que eles continuassem no curso e concluíssem seus cursos. Quando eu entro na UFC e eu tenho um contato maior com outros núcleos, né? Então, tipo, o movimento estudantil, o centro acadêmico também, que fez uma parte da minha trajetória aqui dentro do curso da UFC, eu começo a entender essas políticas que a UFC tem de ingresso e de permanência também, né? E a minha nota, ela não foi exatamente a nota de corte, né? Foi aí que eu descobri que eu conseguiria entrar com cotas, porque eu não sabia, mesmo no ano seguinte, que eu poderia entrar com cotas, né? Não tinha esse... Por mais que seja um negócio meio óbvio, né? Não tinha esse conhecimento tão claro para mim, né? Eu entrei como cotista na UFC, cotista de escola pública e cotista de renda. E eu não tinha noção disso também. Não tinha noção de que, por exemplo, tinha auxílio moradia, tinha residência universitária, que tinha um auxílio que permite você comer de graça na Rio. Eu não sabia de nada disso e sequer sabia das cotas, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com essas políticas foi logo na entrada mesmo de entender que eu podia entrar como cotista, né? Eu vejo a UFC como possibilidade, assim, porque é isso, acho que ter uma vivência no interior te restringe muitas coisas, né? Tipo, em acesso você restringe até onde você acha que pode alcançar algumas coisas, em ser também, porque acho que enquanto homem gay você percebe que você vai ser muito reprimido lá, né? Eu acho que quando você passa para a universidade é um outro campo mesmo, você consegue conhecer muitas pessoas, muitos movimentos que te fazem se sentir mais aberto para isso, e isso vão meio que destrinchando e uma coisa vai levando a outra. Tipo, eu queria muito, 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 muito entrar na universidade. E foi uma barra, assim, querendo ou não. Tipo, de 2020 a 2022 foi uma barra imensa. Lá no interior, a gente passava por algumas dificuldades no inverno. Em 2022, foi muito duro, porque o inverno foi muito pesado. E chovia muito no domingo. Parecia uma coisa, todo domingo chovia muito. E aí todos os riachos enchiam. A gente teve que passar andando, os nossos pais passando com a moto no ombro, pra gente conseguir chegar na escola. Nesse dia, e em específico, eu lembro que a gente chegou na escola, era mais de 12 horas. A gente saiu, tipo, 6 horas de casa, por causa dos riachos e tudo mais. E assim, Davi deixar a menina na cruz e deixa tu aí. Vai pro outro lado, irmão. Vai ou não vai? Eu acho que se tornar universitário para uma pessoa que tem entendimento da importância e tudo mais, e quer fazer faculdade, é um sonho e, enfim, era o meu sonho. E isso diz muito a respeito da minha realidade, de onde eu vim, né? O meu pai é analfabeto, a minha mãe só cursou o ensino fundamental. Se comparar, você se dar conta da realidade que você veio, meio que te frustra e faz com que você acredite que esse lugar não é para você de alguma forma, assim, que é muito avançada, que você não vai conseguir acompanhar esse ritmo, e entender que esse lugar não é só seu, assim, que de certa forma é abrir passagem, sei lá, para outras pessoas da minha escola virem para cá também, e entender que mesmo nessa universidade, não sou só eu que me sinto assim também, me levou a pensar que da hora era interessante a ideia de coletivizar, né? O auxílio moradia é um auxílio que originalmente foi criado para atender a demanda dos campos do interior, porque nós não temos residências universitárias em nenhuma das sedes do interior. Então, a maior parte do auxílio moradia é dedicada a atender a demanda dos 5 campos do interior. Com o passar do tempo e com a necessidade e a demanda de Fortaleza, também uma parcela desse auxílio vem para Fortaleza em complementação à residência universitária. Com a entrada na residência, o estudante tem o auxílio residente, que esse auxílio residente é para custear as alimentações do final de semana, né? Que o RU não funciona nesses dias, então eles têm esse auxílio a mais. Um auxílio instalação, que ele recebe uma vez, do qual quando entra para adquirir coisas do dia a dia, né? Que precisam ter numa casa. A residência universitária hoje tem pouco mais de 500 vagas, né, e essas vagas são super disputadas. No caso da residência universitária, que nós só temos em Fortaleza, hoje nós temos 10 residências. Estamos com 2 em construção, que devem ser entregues no próximo ano. Uma já quase finalizando e outra um pouquinho mais atrasada, mas também já terminando no ano que vem.
E estamos no processo de adquirir um mobiliário dessas duas novas residências. São mais de 100 vagas novas. Porém, hoje a gente também tem uma que é alugada. E essa alugada a gente vai deixar de ter em substituição a essa nova. Então, são algumas remodelagens do programa, mas que vai aumentar o número de vagas no final. Quando as pessoas não conseguem os auxílios de moradia, elas podem concorrer aos outros auxílios da Pró-Reitoria, né? A gente já tem como auxílio, logo quando o estudante chega, o auxílio ingressante, que é direcionado ao cotista que está no extrato de baixa renda, ou seja, que a renda per capita da família é de um salário mínimo, né? Até um salário mínimo. Então, a gente já atende integralmente esse estudante, no primeiro e no segundo semestre. Então, esse estudante que entra por cota, já 100% deles já estão garantidos. Ele só precisa confirmar que deseja ter o auxílio. Tá? Então, tem um processo só para que ele indique. Mas ele já vem com a avaliação feita no SISU. Então, no primeiro mês de aula, ele já tem o auxílio. Depois, a gente tem a Bolsa de Iniciação Acadêmica, que o estudante pode concorrer por ela ao longo do curso da sua graduação, né? A partir do segundo semestre até o quinto, ele pode concorrer. O auxílio ingressante, em média, a gente tem atendido 1.600 estudantes no primeiro semestre, logo, e a Bolsa BIA, ela tem anualmente o edital com 1.000 bolsas disponíveis para os estudantes. Então, assim, se o estudante chega e ele tem o ingressante, ele não vai ter a mesma capacidade de um auxílio moradia, nem de estar na residência, mas pode amenizar um pouco a questão de estar fora da sua cidade, né? Para os de Fortaleza, são para outras questões, que também estão relacionadas às questões socioeconômicas, né? Mas só para destacar, hoje, além das 600 ou quase 600 vagas que a gente tem na residência universitária, nós temos 1.200 vagas no auxílio moradia, né, em todo o estado, né, para todos os campi. Então, são, no programa, quase 1.800 vagas, e ainda esperando essas vagas novas da residência em Fortaleza. Efetivamente, nosso trabalho aqui é garantir que o aluno ele permaneça, mas efetivamente ele consiga concluir o curso. Porque permanecer ad eterno não é o objetivo da universidade. É permanecer até quando precisa permanecer, né? E isso a gente tem trabalhado para conseguir. Então, eu era um potencial estudante da assistência estudantil nos anos 2000, começo dos anos 2000, onde a assistência estudantil ainda não era uma realidade como é hoje. A assistência estudantil ela passa a ser realidade a partir da lei de cotas, né? Então, um pouco depois que eu terminei a graduação em 2003, né? Pouco depois vem a lei de cotas. E nessa lei de cotas vem o aporte, principalmente para as universidades federais. As estaduais ainda têm grande dificuldade de implementar as suas políticas de forma mais robusta, porque isso não está tão bem regulamentado. Efetivamente, estar aqui e poder traçar uma política pública que eu acho tão importante, que por muito tempo tenho defendido, né? Primeiro, uma grande satisfação, né? Uma grande satisfação. E a cada colação de grau a gente vê o quanto a vida das pessoas é transformada. A cada retorno que a gente tem de estudantes que passaram pela assistência estudantil da UFC e hoje estão em posições, com seus empregos, ou desbravaram o mundo aí com o que aprenderam na UFC, isso também nos deixa muito felizes. Poder fazer essas pequenas coisas que não necessariamente implicam em grandes mudanças orçamentárias, mas são de política mesmo, de visão de mundo, de um mundo diferente, de um estudante que veio para a universidade num perfil totalmente diferente do que era nos anos 90, que precisa de um suporte institucional, deixa a gente muito feliz. Eu acho que é gratificante mesmo, muito mesmo. Eu fui criando laços muito fortes que me moldaram, e eu acho que toda a escolha de ter vindo pra cá, todo o perrengue, que foi 2023, foi um ano muito complicado, muito difícil. Acho que tudo valeu muito a pena. Tudo valeu a pena. E a UFC transformou a minha vida nessas relações, né? Relações interpessoais, meus amigos. O meu ciclo de amizade é todo da UFC, praticamente, a grande maioria. A gente tem que lutar pela UFC porque a UFC é esse espaço que pode mudar muita coisa. Seja na capital, seja no estado inteiro, né?
justamente por essas pessoas que vêm de fora e vão retornar para os seus interiores, provavelmente, levando esses saberes, levando essa experiência da UFC e podem compartilhar com seus familiares, com seus amigos e tudo mais, e levar esse exemplo também para os mais novos, vir para a UFC também e conhecer esse espaço bonito que a gente está podendo conhecer, né? Tem uma coisa que o líder da comunidade falava pra gente quando eu tinha lá 13 anos, 14 anos, nesse grupo de estudo, ele usava muito o Umbutu, que é uma palavra de origem africana, se eu não me engano, que significa eu sou porque nós somos. E aí, eu acho que eu carrego isso até hoje na minha vida. E basicamente, eu sou a Yara, que atualmente está nas ciências sociais e na Universidade Federal do Ceará, porque eu quero um dia ser eles e levar para eles isso, essa experiência, e contar, e enfim, poder compartilhar tudo de volta para minha comunidade. Eu continuo sonhando muito, né? Tipo, principalmente porque eu tenho isso daqui, eu tenho uma residência, eu tenho amigos. Tudo tem a ver com o curso e a residência universitária, total. A minha melhor amiga mora aqui, o meu melhor amigo mora aqui, os meus melhores amigos moram aqui, os meus segundos pais, terceiros pais moram e estão aqui presentes. E todas as pessoas que me fazem feliz estão aqui na residência, totalmente. Em nenhum outro lugar. Eu sempre me pergunto isso, na verdade. Se eu não tivesse entrado na UFC, que tipo de caminho eu teria profissionalmente, assim? Eu não consigo imaginar um caminho que não seja precarizado, assim. A UFC ela tem sido muito importante para mim entender a minha relação profissional, mas a minha relação pessoal também. Eu acho que o amadurecimento que eu tenho nas minhas relações de amizade, da minha relação com a minha identidade veio da UFC. Lutar pela UFC é lutar que isso continue, que isso chegue em muito mais pessoas, assim, que outras pessoas consigam adentrar aqui, que outras pessoas tenham suas vidas mudadas constantemente pela UFC. A UFC, para mim, ela é possibilidade. Então, que ela continue sendo possibilidade para muita gente, né? Que as pessoas consigam, através da educação e do ensino, realmente chegar em lugares que elas almejam sem barreira nenhuma, assim.